Você sabia que existe uma gordura que é ruim para o coração e que a grande maioria das gorduras são boas para o coração? É esse assunto que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boas-vindas eu dou a você nesse momento agora que está me escutando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Estamos aqui para falar sobre esse assunto controverso, que pode dar um impulsionamento muito grande para a tua saúde e pode ajudar você a prevenir as doenças cardíacas. Bem, gente, as doenças cardíacas são as doenças que mais matam no mundo hoje. São as campeãs, o infarto do miocárdio, o AVC, que é uma doença cardíaca, né, cardiovascular. A insuficiência cardíaca congestiva também, que acomete muitas pessoas, deixa muitas pessoas incapacitadas. Então são várias doenças. As doenças vasculares, né, em membros inferiores, que promovem amputações. Então são vários problemas cardiovasculares que podem ter uma relação com o consumo desenfreado de um certo tipo de gordura, que hoje em dia no mundo está prevalecendo. Bem, eu sou Marco Menelau e estou aqui para trazer esse assunto para vocês aqui hoje, muito interessante, e para despertar essa consciência em você, da importância que tem do alimento ser natural e não ter sido modificado pelas mãos do ser humano. É sobre a gordura que eu vou falar. Ora, a grande maioria das pessoas tem uma coisa chamada gordurofobia, medo de gordura, porque durante muito tempo se propagou, principalmente na mídia, essa história de que gordura faz mal, de que a gordura entope as artérias do coração, entope as artérias dos membros inferiores, dá infartos de membros inferiores, que a gordura prejudica a saúde. Você acredita nisso? Pois eu vou tentar dissolver um pouco esse mito na sua cabeça hoje. Eu vou tentar dissolver essa lavagem cerebral que fizeram em você. E tudo começou com um camarada chamado Ansel Keys, um americano na década de 50 do século passado, que fez uma pesquisa para lá de duvidosa e chegou à conclusão brilhante de que o colesterol era o vilão que provocava infarto do miocárdio, que provocava doenças cardiovasculares. E esse foi um grande erro. Inclusive o próprio Ansel Keys, 30 ou foi 40 anos depois, não sei se foi na década de 80 ou 90, ele falou que estava errado, ele admitiu o seu erro. Houve uma certa manipulação nessa pesquisa, essa pesquisa não foi bem feita, mas ela foi aceita pelo meio científico, ela foi aceita pela mídia, ela foi aceita pela indústria. Não sei por qual interesse. Então, essa história de que colesterol provoca infarto, isso não é verdade, minha gente. E mais, existe uma confusão. Muita gente acha que colesterol é gordura. E colesterol não é gordura, gente. Veja bem, toda gordura é um lipídio. Mas nem todo lipídio é gordura. O colesterol é um álcool policíclico. Se você for aí na internet e colocar em qualquer site importante de busca, você vai ver isso aí. Vai ver inclusive a molécula de colesterol, que ela é um álcool, ela tem um OH no final. É um álcool policíclico, é um lipídio. Não é gordura. A maioria das gorduras não possuem colesterol. Por quê? Porque o colesterol não está preso na gordura. O colesterol, ele está na membrana das células. Então, quando você pega, por exemplo, uma carne que é cheia de músculo ali, então, nas células musculares do boi, ali tem colesterol. Uma grande quantidade, porque ele está na membrana celular. Então, o colesterol não é uma gordura. Esse é o primeiro ponto, chave da questão aí. E o colesterol não provoca infarto e AVC, ele não é o vilão da história. Pelo contrário, ele é o mocinho da história que tenta evitar a formação da placa. Isso aí é preciso que você veja em curso, eu vou fazer um curso sobre isso para explicar bem a você, mas é importante que você saiba essa história de que o colesterol não é um mal para você, ele é uma molécula muito necessária para o corpo da gente. Nosso corpo precisa de colesterol, o cérebro precisa de colesterol. O colesterol é fundamental como matéria-prima para a produção de vários hormônios, como o DHEA, como o cortisol, como a testosterona, o estrogênio. Se você baixar o seu colesterol, você não vai ter estrogênio, você não vai ter testosterona, isso é bom? Jamais. É preciso que os hormônios estejam ótimos para você ter boa saúde. As pessoas que têm um colesterol mais alto, já existe pesquisa científica sobre isso, elas têm uma vida mais longa. Eu cansei de pegar lá nos hospitais, nas UTIs, trabalhando nas áreas vermelhas de grandes emergências, pacientes sequelados de AVC, com vários AVCs em tudo que é canto, com tudo entupido no seu cérebro, com infarto do miocárdio e com o colesterol baixíssimo.
pasmem, em 70, 50 de colesterol total, quando o normal é até 300. Inclusive, eles baixaram o valor do colesterol normal por interesse financeiro, por interesse econômico, para vender as drogas que baixam o colesterol. Então, vamos deixar um pouquinho o colesterol de lado e vamos falar de gordura. Então, colesterol não é gordura. Então, essa história de Ansel Keys não colou muito bem. Na verdade, o infarto do miocárdio era uma doença desconhecida no século retrasado. Em 1890, ninguém sabia o que era isso. Porque as pessoas não consumiam uma coisinha chamada gordura vegetal hidrogenada, que veio surgir depois. Na realidade, quando o ilustre presidente americano da Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, ele teve um infarto, ninguém sabia o que era aquilo. Quando fizeram um eletrocardiograma, aquilo era uma coisa que ninguém sabia o que era, que nem para que ia servir. E foi diagnosticado as alterações eletrocardiomiográficas do infarto naquele momento ali, que não se sabia o que era. Porque antes da década de 20 do século passado, a humanidade não consumia esses óleos ruins, que são as gorduras trans, que são os verdadeiros vilões dos problemas cardiovasculares. As gorduras trans começaram a ser inseridas na dieta do americano a partir da década de 20. E a partir disso aí começou a surgir um infarto. E hoje, minha gente, pasmem, essas gorduras estão sendo colocadas em quase todos os alimentos industrializados. Elas estão em todo lugar. Todo biscoito, bolacha, pudim, empada, bolo é feito com gordura trans. Se você vai num restaurante hoje, provavelmente aquela comida foi feita com gordura trans. E por isso essa epidemia de infarto do miocárdio no mundo de hoje. Isso não é por acaso. Eu estava no plantão uma vez, há uns 2 anos atrás, chegou um médico neurologista para mim e falou: Marco, que coisa incrível. Um rapaz agora com AVC isquêmico, terrível, agora, eu atendi agora com 22 anos de idade. E eu peguei também um outro com 27 anos de idade, na UTI, com AVC extenso, muito grave mesmo. E eu fui conversar com a família e ele comia muita margarina, todos os dias. Então, gente, é a gordura trans o grande vilão dos problemas cardiovasculares. Por que isso? Porque essa gordura é uma gordura modificada pelo ser humano. Ela não é uma gordura natural. Na natureza não existe gordura trans. Na natureza não existe margarina. Não existe óleo refinado daquele jeito que você encontra na prateleira do supermercado. Aquilo é fabricado pela indústria alimentícia. Tá? Então, eles pegam um óleo vegetal qualquer, colocam hidrogênio nesse óleo, refinam por processos químicos e transformam num óleo refinado. Eles pegam algum creme vegetal e transformam numa margarina, colocando muito hidrogênio, fazendo a gordura vegetal hidrogenada. Com isso, a indústria fabrica uma toxina. Uma toxina que vai atacar tuas células, que vai fazer mal para você. A gordura vegetal hidrogenada, a gordura trans, e esse nome trans vem exatamente da modificação da molécula, que deixa de ser cis para ser trans. Então, com isso aí, a margarina fica cremosa, em vez de oleosa. O óleo refinado ainda não tem tanto hidrogênio para acontecer isso. Mas a adição de hidrogênio no óleo faz com que ele não fique rançoso. Então, isso é interessante para a indústria, porque ele pode ficar na prateleira do supermercado meses que não vai ficar rançoso. Se não colocasse aquele hidrogênio, ficaria rançoso, estragaria. Portanto, gente, essa gordura trans, quando você frita ela, ainda é pior. Quando você frita a margarina, quando você frita o óleo refinado, esse veneno se potencializa ainda mais. Essa toxina fica ainda muito mais perigosa. Então, gente, veja bem. Essa toxina, o que é que ela faz? Qual é o mal que ela faz? Em primeiro lugar, ela vai prejudicar o teu fígado. Ela vai destruir hepatócito. Porque toxina, gente, destrói célula, mata a célula. Ou ela perturba o funcionamento da célula ou mata a célula. Destrói a maquinária bioquímica celular e faz com que a célula morra. Então, o que é que a margarina e o óleo refinado, quando entra no teu sangue, quando vai para o fígado, faz? Destrói o tecido hepático. E vai fazer com que haja uma destruição da maquinária. Quando não destrói, quando não mata o hepatócito, destrói a maquinária bioquímica do hepatócito, atacando a membrana celular e atacando a mitocôndria lá dentro da célula. Isso vai fazer com que a mitocôndria sofra um dano e perca a capacidade de queimar a gordura. Com isso, o que é que vai acontecer? O acúmulo de gordura no fígado. Um dos grandes vilões da esteatose hepática, do fígado gorduroso, é a gordura trans.
Mas vamos adiante. Quando chega no endotélio vascular, o que é endotélio vascular? É essa camada de células que fica... O vaso sanguíneo, ele é um tubo, tá? Então, o que reveste esse tubo por dentro é uma camada de células chamadas células endoteliais, que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. São elas que controlam a pressão arterial, são elas que controlam o fluxo de sangue pelas artérias e são elas que controlam a microcirculação. Então, se as células endoteliais estiverem danificadas, você vai ter problemas no funcionamento do sistema cardiovascular, você vai ter alteração na pressão arterial, pode ter até hipertensão por causa disso. E aí é onde começa o dano que vai levar a pessoa, com muitos anos, não é de um dia para o outro, a ter infarto do miocárdio. Uma pessoa começa com 15 anos de idade, com 10 anos de idade, comendo muita gordura trans, com 30, 40, 50, ela já vai estar propícia a ter uma placa de ateroma, obstruindo uma artéria importante, provocando infarto. É um dos fatores, não é o único. Então, essa camada de células do endotélio vascular é atacada pelas toxinas chamadas gorduras trans. Então, a margarina e o óleo refinado atacam essas células endoteliais e destroem essa célula ou danificam essas células, na melhor das hipóteses. Com isso, começam a haver alterações nessa parede vascular e que ela começa a ficar mais fina, ela começa a se danificar também e com a falta do colágeno, o corpo, como não pode romper, é uma parede arterial, já imaginou? Uma artéria começar a ficar fininha ali, começar a ter uma destruição da parede vascular, aquilo vai romper e vai ter um sangramento interno e a pessoa vai morrer. Então o corpo lança mão da fabricação de uma placa que é colocada para poder cimentar aquelas rachaduras que vão começar a aparecer ali por conta da agressão da gordura trans. Então, forma-se uma placa que fecha com cálcio, se calcifica e fecha aquelas lesões. E aí você não tem o sangramento. Mas só que essa placa, com o tempo, ela vai aumentando, 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 até o ponto de obstruir 90%, 100% daquela artéria ali. E você vai ter um infarto, se for uma artéria coronária, por exemplo, você vai ter um infarto, que é a morte das células do coração, dos miócitos cardíacos. É o infarto do miocárdio. É isso aí que mata muita gente. E também se for uma artéria que vai levar o sangue para o cérebro, uma artéria cerebral média, por exemplo, aí você vai ter ali também a mesma coisa, a formação de uma placa que vai crescendo, crescendo até obstruir o vaso e o sangue não chegar naquela área do tecido ali que vai morrer por falta de oxigênio. Entende? Então, um dos fatores, não é um único, um dos fatores que causam problemas cardiovasculares são as gorduras trans. São um grande veneno. Então, margarina, óleo refinado, biscoito, bolacha, tudo que tem na indústria leva a gordura vegetal. Gordura trans, eles dizem que não tem, porque a lei permitiu a eles dizerem que não tem. Mas tem sim. Toda margarina e todo o óleo refinado são gordura trans. E essa gordura trans é tóxica para o teu fígado e tóxica para o teu sistema cardiovascular e pode facilitar você ter um infarto e um AVC. Não quer dizer que você vá ter, mas vai facilitar isso aí, certo? Então a dica é não comer esses alimentos. Trocar esse óleo ruim pelos óleos bons. E quais são os óleos bons? Os naturais. A manteiga de boa qualidade. O óleo de coco é muito bom para a saúde. O óleo de abacate, o óleo de gergelim, desde que sejam puros, sem o toque do ser humano. Os óleos são bons desde que não tenham o toque do ser humano. Quando o ser humano coloca o toque e transforma ele na indústria, ele torna-se um veneno para você. Então, troque esse óleo, coloque manteiga na sua casa para fazer tudo. Coloque o óleo de coco na sua casa. Esses sim podem ser fritos, sem causar nenhum problema para você. Bem, essa era a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. A importância desse conhecimento de que as gorduras trans são o grande vilão. Essas sim são ruins. Dessas aí você deve ter medo mesmo, viu? Porque elas fazem mal à saúde, tá? Elas ajudam a provocar o infarto. Elas não são o único fator para o infarto, mas elas contribuem. Porque elas são tóxicas, elas agridem o endotélio vascular das artérias, certo? Prejudicando e danificando a parede vascular, que começa a enfraquecer e o corpo precisa fazer uma placa de ateroma para poder fechar o vazamento. Essa é a questão fundamental. Parando de comer essas coisas, você vai parar de agredir o endotélio e aí todo o processo começa a reverter. Lembre-se uma coisa, essa placa de ateroma passa até 20 anos para ser formada e para ocluir um vaso. 30 anos, 40 anos. Não é um processo rápido, é lento.
São 40 anos de margarina sendo consumida todos os dias. Então, vamos tomar consciência disso. Certo, gente? Um grande abraço para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele aí no WhatsApp, no Facebook. Certo? De ajudar, dá um joinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço para você. Que Deus possa te abençoar com muita paz, com muita alegria, com muito amor. Que Deus te dê muita saúde. Um grande abraço para você, de coração.